quero, sem mais delongas, irmos para a mensagem. 1 Reis 17, o versículo 17. Estamos dando sequência à série de mensagens, buscando em Deus o próximo passo. Tema desta manhã: Deus sonda o mais profundo do nosso coração. E nos diz assim: depois dessas coisas, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. A sua doença se agravou tanto que ele parou de respirar. Disse ela a Elias: que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Respondeu-lhe ele: dai-me o teu filho. Ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino, trouxe do quarto à casa e entregou à sua mãe. E lhe disse: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, pois a tua palavra, ela é de suma importância para vivermos a cada dia na tua integridade, na tua santidade e fazendo a tua boa e perfeita vontade. Nós te pedimos nesta manhã, te agradecemos e te louvamos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, seguindo, buscando em Deus o próximo passo, buscando em Deus uma jornada de fé, entendendo que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, observando que Deus tem mostrado nessa carta, esse livro de 1 Reis, o seu poder extraordinário através de Elias, através dessa viúva, resgatando a fé da viúva, que estava em um momento de incredulidade, sem esperança. Nós observamos Elias aqui crescendo em intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. Estas são as coisas preciosas que nós adquirimos em se dispor a caminhar com Deus, a nos dispor a andar com Ele, e provaremos de coisas maravilhosas. É a disposição do nosso coração em aceitar caminhar os seus propósitos, as suas vontades, que vai nos levar a provar coisas extraordinárias. A disposição de Elias em atender às suas ordenâncias lhe proporciona conhecer Deus mais profundamente. Quando nós queremos conhecer alguém mais profundamente, eu tenho que me relacionar com essa pessoa. E o nosso relacionamento com Deus vai nos levar a um conhecimento mais profundo de quem Ele é e o que Ele representa em nossas vidas. E a jornada de Elias aqui, ela está sendo surpreendente. Por quê? Porque exige fé, exige que ele coloque a sua fé em prática em cada passo que ele dá. Em cada circunstância lhe exige fé. E ele está colocando aqui, em todo o tempo, a prática da fé. Irmãos, entenda, quanto maior os desafios, maior a intimidade nós adquirimos em Deus. E sabe qual é o mais interessante de tudo? Quando nós aceitamos os desafios de caminharmos com Ele, se dispor a Ele, é que nunca mais seremos a mesma pessoa. Porque nós adquirimos experiências maravilhosas.
Você já passou por alguma situação onde as adversidades, a situação estava impossível de se resolver e você não se viu em outro momento a não colocar toda a sua confiança em Deus? Entregar tudo a Deus? É um momento que Deus está exigindo de nós confiança, fé, de lançarmos a Ele. Que nós possamos abrir o nosso coração, encararmos a realidade que nós vivenciamos os dias de hoje, com ousadia do Espírito Santo, para provar que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é quem governa todas as coisas. Que o maior desejo do meu e do seu coração seja em conhecer a Deus com mais profundidade, se derramando diante dEle, se prostrando diante dEle. Como eu falei, a nossa jornada em Cristo é como um quebra-cabeça, que nós vamos se colocando diante dEle, caminhando diante dEle, e a cada momento que nós damos um passo, surgem novas coisas, e é onde Deus está querendo se revelar sobre nós, se manifestar sobre nós. E a primeira verdade que eu quero comunicar: o relacionamento com Deus, Ele nos torna saudáveis. É saudáveis. Sem peso, sem medo, sem angústia. Deus, Ele enxerga o mais profundo e oculto dos nossos corações. Ele sabe o que se passa na nossa mente. Ele conhece todas as nossas necessidades, tanto físicas como espirituais, emocionais. Ele conhece todas as coisas. O Salmo 139, 3 e 4 nos diz: esquadria o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece as suas dificuldades. Ele sonda o mais profundo dos nossos corações. Ele sabe de tudo. Ele sabe com exatidão onde precisa de transformação em nossas vidas. Por isso Ele trabalha por etapas, com o propósito de alinhar todas as áreas da nossa vida. Ele deseja fazer uma obra completa, e é um relacionamento que nós vamos colocando para fora, expondo aquilo que está impedindo o nosso crescimento, e através desse relacionamento nós iremos conhecendo a Ele com mais profundidade, vamos ganhando maturidade. Sem esse alinhamento, a nossa visão a respeito dele fica distorcida, fica incompleta, porque eu vivo com base nas minhas expectativas, com base naquilo que eu acho que tem que ser, e não é desta forma. Nós vemos aqui os relatos do versículo 8 a 16, que nós explanamos a semana passada, e revela aqui que aquela mulher estava distante de Deus e incrédula diante da circunstância que ela estava vivendo. E a palavra, ela trouxe um impacto para a sua vida. A palavra de Deus, ela traz um impacto aos nossos corações, um despertar, para que nós possamos passar a enxergar a vida com Deus através de outras perspectivas. O mundo espiritual, a forma que Deus trabalha, trouxe esse impacto, levando ela a crer e provar de grandes provisões da parte de Deus sobre o seu lar. Uma provisão sobre a sua casa, sobre a sua família. O que ela mais precisava naquele momento era de alimento para ela e para o seu filho. E Deus entrou com providência. Foi aquele momento, foi aquela situação que ela está passando. Mas perceba uma coisa, olhando aqui para o versículo 17 em diante, dá a entender que não foi necessário, não foi o suficiente para que ela pudesse permanecer crendo que era Deus quem estava tratando com ela, que era Deus quem estava provando a fé dela, para que ela pudesse ser consolidada, e ela pudesse confiar plenamente naquilo que Deus
estava falando ao seu coração. Percebe-se que muitas das vezes acontece conosco? Deus está trabalhando. Deus está fazendo. E eu volto a dizer, irmãos, infelizmente, nós vivemos em uma época em que muitas igrejas estão ensinando somente a receber, somente a conquistar, a serem bem-sucedidos financeiramente através de um relacionamento com Deus legalista, onde eu tenho que fazer inúmeras coisas, onde eu tenho que me sacrificar de forma extrema, onde eu tenho que ser mais santo do que o meu irmão da direita ou da esquerda, onde eu tenho que estar em todo o tempo fazendo aquilo que agrada a Ele, para que eu imagine que eu seja merecedor de algo. Não ensinam que a vida com Cristo é um processo onde Deus Ele quer forjar as nossas vidas e nos levar a um pleno conhecimento da sua verdade. E essas pessoas entram por essa linha de se sacrificarem, de fazer um auto-sacrifício para esperar que Deus se atente para ele e dê aquilo que ele precise. Mas se em algum momento nada ocorrer como ele desenhou, nada estando favorável a ele, aí começa a vir o quê? Aquele sentimento de culpa, de que eu estou em pecado e por isso Deus está me castigando. Olha, o Isaías está passando por isso ou por aquilo, porque ele está em pecado, irmãos, é alguma coisa aí. Nada acontece de bom na vida dele. Deus é o Deus de vitória. Infelizmente, é o que nós ouvimos, é o que nós contemplamos. O relacionamento com Deus tem o propósito de nos tornar saudáveis e não viver um peso. Irmãos, a lei naquela época, ela denuncia o pecado. E percebe-se, a viúva está em desespero diante do profeta. Ela parece estar consciente de algum pecado secreto que ela havia esquecido ou negligenciado. E a mentalidade dela é o ser punida por isso. Ela supõe que a vida do seu filho foi tirada. Olha que relacionamento legalista que ela está desenvolvendo com Deus. Sabe, irmãos, um relacionamento onde, na base de troca, onde eu me dou para que eu possa receber. Quer dizer, é eu e você que estamos sendo sacrifício, é nós que estamos se sacrificando para alcançar algo em Deus, estamos anulando o sacrifício na cruz. Estamos anulando o sacrifício de Cristo por nós, porque tem a ver conosco. É eu que estou buscando, é eu que estou pagando preço, é eu que estou orando, então por isso eu sou merecedor, por isso que Deus me abençoe. Não é dessa forma. Nós vemos aqui, irmãos, Deus operando com graça no Antigo Testamento. O propósito de Deus não era punir, mas mostrar o seu infinito amor por aquela mulher. O propósito de Deus não é punir, não é castigar, é que você enxergue o amor dele, como nós cantamos, louvamos aqui, o seu infinito amor, e respondemos a ele na mesma altura, por este amor, por mim e por você. De nós fazermos uma reflexão de quem nós éramos e quem nós somos hoje na luz de Cristo. Fazer uma reflexão de onde Deus nos tirou. Cada um aqui tem um testemunho maravilhoso, da forma a qual Deus, Ele saltou muralhas, Ele foi ao seu encontro, Ele não hesitou em ir até você e te resgatar e te trazer para perto dEle. Você é precioso para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. O propósito dele é te sarar, é te curar, é te fortalecer, para que você ande diante da presença dele, glorificando e exaltando o nome dele todos os dias.
Eu não estou dizendo porque você está no erro, está no pecado, tudo bem, estamos na graça, ok, não. O propósito de Deus é que a palavra dele venha nos alinhar dia após dia, e nós possamos contemplar o seu amor, e diante disso, nós venhamos se levantar e glorificar, exaltar, adorar a ele em espírito e em verdade, todos os dias. O propósito é olhar para o nosso pecado, as nossas fraquezas, e entender que ele não veio para nos punir, ele veio para nos salvar e nos restaurar em todo o tempo. Mas a visão distorcida que aquela mulher tinha era de julgamento. Ela já começa a se autoanalisar, ela já começa a ficar desconfiada da presença daquele profeta. E é principalmente em tempos de adversidades, irmãos, que consideramos devidamente nosso estado moral, que nós fazemos a autorreflexão, mas não é para que nós venhamos se isolar, se trancar, ficar depressivos, é para que nós venhamos fazer uma autoanálise, para alinhar o nosso coração e seguir glorificando ao nosso Deus. As aflições externas frequentemente trazem profundas buscas no coração, mas que você possa fazer isso não com peso, que você possa fazer isso para que você possa estar alinhado ao seu Deus. Não há nada que eu e você possa fazer para merecer algo de Deus. Não há nada. Eu não tenho nada. Não há dinheiro que pague. Gálatas 2, 19 e 20 diz assim: pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Morto para o pecado, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que coisa tremenda, é pela fé, nós vivemos pela fé. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, estou crucificado com Cristo, eu vivo pela fé. Irmãos, e o nosso prazer, o nosso desejo é em estar a cada dia renunciando às nossas vontades, os nossos desejos, porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A morte do seu filho aqui revela a forma que ela se relacionava com Deus. Quando nós se aproximamos de Deus, quando nós se aproximamos da palavra de Deus, irmãos, as nossas fragilidades, os nossos pecados, as nossas fraquezas, elas ficam em evidência. Mas entenda, Deus ele não tem o prazer de expor a ninguém. A palavra está sendo exposta e cabe a mim e a você utilizar desta palavra para podermos alinhar o nosso coração a Ele e vivermos nele. Entendermos o que precisa melhorar, o que precisa mudar. Enxergarmos aquilo que está oculto em nossos corações, isso vai revelando, nos mostrando que precisa de uma mudança, que precisa de uma radicalidade, para que nós venhamos viver de forma que agrade ao Senhor em todo o tempo. Muitas das vezes, aquilo que nós não conseguimos compartilhar com ninguém, e se torna um peso em nossas vidas. E Deus, através da sua palavra, Ele fala claramente aos nossos corações, para que nós possamos se render diante dEle. E qual é a nossa postura? Ouvir e tomar atitudes quanto às questões a serem resolvidas nas nossas vidas. Tiago fala que nós não venhamos ser somente ouvintes da palavra de Deus, mas cumpridores. Cumpridores. A palavra de Deus nos dá o direcionamento de resolver todas as questões mal resolvidas em nossas vidas. Entenda, irmãos? E o relacionamento com Deus nos traz leveza. Nos traz leveza. E nós vivemos pela graça. Entendemos que não há nada que possamos fazer, nada, que vai nos tornar favorecido de alguma coisa. Mas o infinito amor de Deus supre tudo aquilo que nós necessitamos, que é a sua presença.
Pela lei nós estamos mortos para o pecado. Não vivemos mais com um sentimento de culpa. Por quê? Vivemos pela fé. Obedecemos porque amamos ao nosso Deus de todo o nosso coração, acima de tudo. E nós não ocultamos mais o pecado dentro dos nossos corações, permitindo que ele crie raiz. Mas hoje, todos nós entendemos que nós fazemos parte da comunidade da graça de Deus. Que nós somos dependentes da graça de Deus. Viver de forma saudável, irmãos, é saber que nós não somos melhores do que ninguém. E não temos vergonha de confessarmos os nossos pecados. Sabe por quê? Eu quero viver de forma saudável. Eu quero viver em santidade diante de Deus. O meu maior desejo é andar em integridade diante dEle. Quando Tiago fala lá em Tiago 5,16... Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados, e orai uns pelos outros, para que serdes curados. Pois a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração se torna poderosa quando nós não permitimos que o pecado faça morada em nossas vidas. Você já ouviu aquele tipo de palavras que as pessoas falam assim: eu vou em tal lugar porque a oração lá é mais poderosa. Olha, eu vou em tal igreja que lá, meu irmão, lá o fogo desce. Perante o Senhor, nós estamos no mesmo patamar. Não tem maior, não tem menor. Mas Ele está dizendo aqui, sabe quem ora e tem a oração poderosa? Aquele que não tem vergonha de confessar pecado, aquele que não tem vergonha de expor a sua vida, aquele que busca a cada dia viver em integridade diante de Deus. Porque quando nós confessamos o pecado, nós não damos mais legalidade para que o diabo tenha poder sobre as nossas vidas. E sabe o que acontece? Quando você ora, o fogo cai, o poder desce, a presença de Deus é notória. Sabe por quê? O inimigo não tem nada contra a sua vida, ele não poderá acusar a sua vida, porque a sua vida é íntegra e reta diante de Deus. E essa oração é poderosa e eficaz, ela cura, ela liberta, ela transforma, porque é uma ligação direta com Deus. Meu irmão, entenda, você não precisa de super-homem, de super-pastor. Você precisa somente de se posicionar diante de Deus, porque Deus ele tem compromisso com aqueles que buscam a Ele em espírito e em verdade. Com aqueles que oram, com aqueles que jejuam, com aqueles que se consagram, com aqueles que têm sede de Deus o tempo todo. É com esses. Meu irmão, entenda, a sua oração é poderosa, como a de qualquer um, se você se dispor em buscar a Deus a cada dia. De você fazer uma manutenção diária da sua vida, olhando para dentro de você, em todos os sentidos, de ter um relacionamento saudável no meio dos seus familiares, com os seus irmãos, na igreja, no seu trabalho, seja onde for, ter uma vida íntegra, é isso que nos dá autoridade. Jesus diz, o Paulo diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Não adianta, meu irmão, eu dizer que sou cheio do poder de Deus, eu dizer que pulo, faço isso, aquilo, se eu não tiver paz com meus irmãos, se eu não tiver paz na minha casa, se eu não tiver paz com o meu chefe, não adianta, eu não vou ver Deus. O princípio de santidade está aí, viver em paz com todos. Não é porque eu consagro mais do que você, não é porque eu vou para o monte mais do que você, não é porque eu vou para a vigília mais do que você, não. Não é isso. O princípio de santidade é viver em paz. Não adianta falar que é cheio do Espírito Santo, mas olha, eu odeio Isaías, cara chato. Cadê esse poder? Está entendendo, irmãos? Não adianta. Então, irmãos, o relacionamento com Deus nos torna saudáveis. Jesus. Segunda verdade, ter convicção em Deus nos torna inabaláveis. Versículo 19. Respondeu-lhe Elias, dai-me o teu filho. E ele tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama.
O processo de crescimento é desenvolvido na medida que aceitamos os desafios. São as fases da vida que passamos, que nem imaginamos, irmãos, que nós iremos conseguir superar. Mas, a partir do momento que eu dou esses passos diante de Deus, a minha confiança passa a crescer. Quanto mais nós crescemos em Deus, os desafios eles vão ficando maiores. E sabe o que é engraçado? Mesmo você buscando essa intimidade com Deus, crescendo em Deus, nós nunca nos vemos plenos. Quando os desafios eles vão aumentando, nós vemos a nossa pequenez, nós vemos a nossa dependência e que nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia. Percebemos que nós somos totalmente dependentes dele. Uma longa jornada em Cristo, ela desenvolve um crescimento espiritual, ela desenvolve uma maturidade, mas isso não quer dizer que a partir de agora eu tenho bagagem suficiente para caminhar sozinho. Não, isso nos mostra que cada vez mais nós precisamos da presença de Deus, da graça de Deus. Mas algo interessante que desenvolve em toda essa jornada, que é importantíssimo para as nossas vidas, para não desistirmos dos planos que Deus tem para as nossas vidas, sabe o que é? A nossa fé. Eu entendo que os desafios são grandes, eu me vejo pequeno diante deles, mas olha, a minha visão mudou. Eu passo a enxergar com outra perspectiva. Todas as coisas parecem impossíveis aos olhos humanos e carnais, mas eu passo a enxergar pelos olhos da fé. E Hebreus 11:1 nos diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quer dizer, é impossível, eu não estou vendo, não foi concretizado, mas olha, eu tenho fé suficiente num Deus que é poderoso, e Ele pode fazer infinitamente. O posicionamento daqueles que creem em Deus é estar preparados para tudo, para as boas notícias e para as más notícias também, para ouvir o não, para ouvir as palavras que muitas vezes são de desânimo, pois o mundo que nós vivemos é de negatividade, óbvia, um mundo sem fé, sem esperança, e a maior influência que temos é a incredulidade. Mas sabe, irmãos, aqueles que andam por fé, nada poderá alterar os seus ânimos. Nada poderá alterar o nosso ânimo. Por que aqueles que creem estão preparados? Porque as nossas perspectivas não são baseadas nas notícias deste mundo, mas em Deus. Confiamos que Ele tem a resposta, que Ele tem a cura, que Ele tem a libertação, que Ele tem a transformação. E que ainda que o mundo diz que não, que todos dizem que não, nós continuamos crendo. Nós continuamos confiando na palavra. Nós confiamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, imutável. Essa fé que o processo que nós adentramos desenvolveu em mim e em você. Que nós passamos a crer independente da circunstância, não há nada que vai nos tirar isso. Há uns anos atrás, não sei se vocês acompanharam uma reportagem de um homem que se converteu de uma religião muito influente, e ele se converteu ao cristianismo. E naquele país, quando acontece algo desse tipo, essa pessoa ela é deserdada da família, é um desrespeito. E ele foi deserdado, e além de tudo, o país dava autoridade para que ele fosse morto, por estar negando a fé daquele país. E ele se converteu ao cristianismo, ele e a sua família, e ele se tornou um pastor influente sobre aquela região,
E ele estava dirigindo uma igreja, influenciando muitas pessoas. E chamaram ele para conversar 2, 3 vezes, pedindo para que ele renunciasse o nome de Jesus e voltasse para a sua religião. Chamou 1, 2, 3 e não teve acordo. Ele falou: eu creio em Jesus. Eu tive um encontro com Cristo. E os telejornais aqui no Brasil deram a notícia da seguinte forma: homem morre por Jesus. E ele foi morto, irmãos, por enforcamento. Mas ele sustentou até o último, que Jesus Cristo era o Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Muitos tiveram ele como louco, como doido. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, sabe o que acontece, irmão? Quando nós temos um encontro com Cristo verdadeiramente, nós não temos a visão desse mundo terreno, mas nós temos a visão da eternidade. Ele não estava se importando com a sua vida, mas ele sabia que a sua vida estava garantida em Cristo. Como Estevão, que foi apedrejado, mas ele via os céus abertos e anjos subindo e descendo, ele via o Pai. A sua perspectiva não estava nessa terra, mas estava na eternidade. Quando nós temos essa visão, quando nós temos, aleluia, a nossa vida alinhada em Cristo, irmãos, nós não se preocupamos com nada dessa terra, com as aflições, as angústias, as tristezas. Não, sabe por quê? A presença de Deus, ela habita dentro de nós, irmãos, de forma tão maravilhosa, que nós não sentimos a dor. Porque o nosso prazer está no Senhor. A presença de Deus é tão forte, tão grande dentro de nós, Ele habita em nós, que nós não suportamos com mais nada, mas só em adorar a Ele em espírito e em verdade. E ele não negou a Jesus. Ele não negou. Louvado seja Deus. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus, enviado à terra para salvar a humanidade do abismo. Como é bom, irmãos, servir a Jesus. Como é bom estar diante da sua presença. Como é bom renunciar às nossas vontades para estarmos diante da presença de Deus. Nós vemos aqui diante desses versículos um discipulador, Elias, e temos aqui uma discípula, que é a viúva. Ela está num estágio de amadurecimento espiritual. Está sendo provada a cada passo. Que nós possamos entender perfeitamente que cada situação ou circunstância que nós estamos passando, Deus está nos provando. Deus tem um propósito de trazer uma maturidade espiritual para as nossas vidas. Como eu disse, aquelas experiências que ela teve lá atrás, elas não foram suficientes para que a sua fé fosse consolidada. Muitas das vezes, a inconstância não permite que nós venhamos ter uma visão do todo. Estamos na circunstância e nós só enxergamos o pior. Não temos a visão do todo. De enxergarmos com clareza aonde Deus está querendo nos levar. E isso faz com que nós venhamos agir de forma precipitada, por não entender o próximo passo que Deus tem para as nossas vidas. Onde Ele está nos direcionando. E nisso, irmãos, nós fazemos julgamentos imaturos e não permitimos que Deus dê sequência no processo que Ele iniciou nas nossas vidas. Não conseguimos trazer à memória aquilo que nos dá esperança daquilo que Deus já tem feito sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós passamos por tantas dificuldades, irmãos, e queremos voltar para trás, queremos desistir. Agora pare um pouquinho aí. Para um pouquinho. Olhe para trás, não para se lamentar, mas para enxergar quantas batalhas, quantas lutas que você teve e o Senhor esteve contigo. E o Senhor te deu tantas vitórias. Sabe, essas reflexões. Quantas pessoas não terminam o que começam porque não estão dispostas a permanecerem até o fim.
porque a sua inconstância faz abortar todos os planos que Deus tinha para essa pessoa. Esta é a postura que a viúva está tendo. Ela fica revoltada com a situação. Ela só enxerga o pior. Não consegue enxergar as grandes obras que Deus já tinha feito na vida dela. Mas ela queria o quê? O milagre urgente. Ou então, iria fugir da presença do profeta. Não é um milagre urgente. É um processo. E Deus está trabalhando devagar. Ele está buscando de nós um posicionamento. O posicionamento é a chave para sermos vitoriosos, para sermos mais do que vencedores. Não podemos pular os processos que Deus ele criou em nossas vidas, porque senão não seremos consolidados. Perceba aqui, Deus está organizando o mundo interior daquela mulher. Se nós estamos no processo, irmãos, Deus está nos dando tempo para analisarmos todas as coisas com cautela, entender o que precisa ser trabalhado em nós. O discipulador, Elias, ele está caminhando com Deus, se submetendo a Deus a todo tempo, gerando aqui uma grande intimidade com Ele, uma parceria com Deus. E Elias ouve o desespero daquela mulher, que o acusa como causador, como nós lemos aqui, de toda aquela situação que estava acontecendo. A falta de convicção nos faz estar sempre transferindo a culpa para outros, dos nossos fracassos. Mas a convicção em Deus nos torna inabaláveis. Elias poderia ali se justificar, dizendo que ela que era culpada. Ou poderia transferir a culpa para ela, afirmando que o seu pecado contra Deus estava criando toda aquela situação. Mas não foi isso que ele fez. Não foi essa postura que ele teve, que ele esboçou. Após ouvi-lo, ele permanece calmo. Ele se cala, ele se concentra em Deus, ele ouve de Deus. E ele pede o menino para si. Louvado seja o nome do Senhor. Exigindo mais uma vez que ela viesse dar um passo de fé e entregar o menino. O verdadeiro papel do discípulo é explorar os pontos fracos e fazer dele um verdadeiro discípulo cheio de fé e de esperança. Essa foi a postura que Elias teve. E ele pede àquela criança, ele pede àquele menino. Irmãos, João 12, 14 nos diz assim: em verdade, verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem crê em mim farão obras maiores, as que Cristo fez. Aqueles que se aproximam de Deus recebem um legado de fé. O propósito, o próprio Cristo está dizendo que quem nele crê, desfruta da sua presença e realiza grandes obras em seu nome. Elias aqui está dando um passo de fé, ele pede, ele ouve de Deus, ele crê no Deus que ele serve. Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas de águia, correm e não se fadigam. Elias não tem reações precipitadas, ele espera o momento certo para agir. Ele é renovado e fortalecido pelo Senhor, e ele apresenta toda aquela situação diante de Deus. Ele suplica a Deus para que restitua a vida daquele menino novamente. E a sua oração, irmãos, ela é respondida. Ela é respondida e Deus traz de volta a vida daquele menino. Deus, ele honra a fé daqueles que confiam na sua palavra. Ele honra daqueles que se submetem ao seu reino,
pois tais atitudes glorificam o seu santo nome. Sabe, irmãos, um relacionamento saudável, que busca ouvir mais do que falar, e entender o que Deus está realizando sobre a sua vida. Um relacionamento onde nós crescemos em intimidade diante de Deus, em maturidade. Salmos 34, 18 e 19. Perto está o Senhor dos que o têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Davi está aqui se derramando diante de Deus. Essa é a certeza que todos que se submetem a Ele não ficarão desamparados. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena renunciar às nossas vontades e desejos e submeter aos processos que Ele tem para nós. Pois passamos a ter total dependência de Deus e ver a sua glória. Irmãos, falar algo para vocês, falando de mim. Todas as vezes que eu quis criar algo para trazer segurança para a minha vida, eu fracassei. E Deus falou intimamente ao meu coração: eu te sustento, eu te fortaleço. Só cabe a mim descansar nele. Descansar nele. É Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem tem o controle de todas as coisas. Para encerrarmos, terceira e última verdade: vivendo uma vida autêntica diante de Deus. A mulher reconhece, quando ela recebe o seu filho nos seus braços, ela reconhece. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a tua palavra, a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Viver em Cristo é uma jornada onde permitimos Deus nos lapidar, ajustar, alinhar todas as áreas das nossas vidas. É uma jornada de renúncia constante, onde a sua palavra nos confronta a ter com o propósito de mudar a nossa mentalidade egocêntrica, pequena, e viver os propósitos do seu reino. E os propósitos do seu reino, irmãos, é viver como João Batista, que diminua eu e o Cristo cresça a cada dia. O propósito de fazer a sua boa e perfeita vontade, de ter o caráter de Cristo impresso em nós, não buscando honra, não buscando destaques, mas estarmos nos bastidores, cooperando para que o reino de Deus cresça a cada dia. Irmãos, a vida cristã, do cristão, em autenticidade, gera curiosidade em outras pessoas, a qual a vida que nós demonstramos para elas viver. E fica evidente que você tem paz, que você tem alegria, que você é uma pessoa acessível, que você é uma pessoa disposta, que você é uma pessoa que encara todos os desafios sem hesitar, que sempre tem uma palavra para um momento ruim, uma palavra de amparo em tempos difíceis, e que a sua oração, ela lhe traz paz no momento de turbulência. Uma vida íntegra diante de Deus, esta é a forma que as pessoas enxergam em mim e em você, quando nós temos integridade diante do Senhor. Ser cristão é entender que os processos que iremos passar, é que o Cristo vai ser revelado em nós. Irmãos, é demonstrar atitudes que vão na contramão do mundo que nós vivemos. O mundo egocêntrico, o mundo sem paz. É viver não fazendo as coisas que as pessoas fazem, mas fazendo aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Colocar aquilo que Cristo tem colocado em nossos corações.
as atitudes que o próprio Cristo teria diante de todas as circunstâncias que nós estamos passando. Demonstrando ao mundo que nós servimos ao Deus verdadeiro. Muitas pessoas, irmãos, elas já ouviram falar de Cristo em diversas vezes e por todos os lugares, mas ainda não tiveram o pleno conhecimento de quem Cristo é. Que elas não venham somente ouvir falar de Cristo, mas que elas venham ver Cristo em nós. Esses são sinais de uma grande transformação que nós provamos em Deus, que adquirimos em Deus. Aquela viúva, ela percebe que ela está diante de um grande homem de Deus, e ela se rende, ela reconhece que as palavras que saem da sua boca são verdadeiras. O verdadeiro homem de Deus, ele tem um caráter tratado por Deus. Ele não busca reconhecimento em lugar nenhum, mas ele busca ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Uma pergunta: o que a sua vida em Cristo comunica às pessoas ao seu redor? É uma reflexão que nós devemos fazer. João 15, versículo 5 nos diz assim: eu sou a videira e vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, que nós possamos permanecer em Cristo. Você e eu somos alguém que Deus chamou para fazer a diferença sobre este mundo. Pessoas influentes a fim de darmos frutos permanentes. Deus, ele utiliza os processos que nós estamos passando para desenvolver a nossa fé, para gerarmos fé em outras pessoas, para que elas sejam transformadas pelo poder de Deus. Permaneça na videira que é Cristo,